Aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. diga ao povo de Israel, Que seu amor é sem fim. diga aos seus sacerdotes, Que seu amor é sem fim. digam todos que o temem, Que seu amor é sem fim. aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Hoje é dia de júbilo. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de nós cantarmos ao Senhor, porque a sua glória, porque a sua luz, porque a sua ressurreição nos alcançou. E é isto que o Padre quer dizer a você hoje, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram,
pela Rádio Canedo FM. Cantemos ao Senhor, porque Ele fez brilhar a sua luz, a sua glória sobre nós. E eu gostaria de tomar o evangelho de hoje, porque será Ele, o evangelho, a nos orientar diante desta palavra que acabamos de ouvir, para que verdadeiramente a luz, a glória, a ressurreição do Senhor resplandeça sobre nós e nós sejamos capazes de cantar um canto novo. Tomemos o texto do Evangelho. Se você tem aí a sua Bíblia, se de repente você está nos acompanhando com o livreto da Semana Santa, nós vamos meditar agora o Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Tomemos o versículo 1. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vamos tomar os primeiros elementos do texto. Depois do sábado. Qual é o dia da semana que vem depois do sábado? O domingo. Por excelência, o primeiro dia da semana. E é por isso que nós, o povo cristão, temos como dia santo, temos como a nossa Páscoa semanal, o domingo, que é por excelência o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. E aqui há uma pedagogia do Evangelho. O primeiro dia, que faz uma memória de toda a história, uma retrospectiva de toda a história da salvação, porque a partir de agora, da ressurreição de Jesus, nós teremos um novo tempo, porque cada um de nós, no Cristo ressuscitado, nos tornamos uma nova criatura para uma vida nova. Então, há um tempo novo, o tempo da vitória e da ressurreição de Jesus, que concede ao homem e à mulher uma vida nova, nos fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus, aquele que é o vivente, o ressuscitado. Depois, encontramos duas mulheres que vão ao túmulo de Jesus. Na época de Jesus, era muito costumeiro as pessoas visitarem os túmulos dos santos, daqueles homens e daquelas mulheres que deram um testemunho de santidade. Mas aqui é interessante que nós não encontramos nenhum dos discípulos indo ao túmulo, mas nós encontramos duas mulheres. E o que está por detrás da presença das duas mulheres, que serão as primeiras testemunhas da ressurreição? Somente as mulheres têm o dom da maternidade. Então, no encontro com o Cristo ressuscitado, aquelas mulheres simbolizavam a figura delas como mulheres grávidas, que eram portadoras, que estavam grávidas de uma boa notícia, e que esta notícia viria à luz, seria dado à luz, para que todas as pessoas soubessem que Cristo está vivo, que Cristo está ressuscitado dos mortos. E hoje, como essas mulheres, nós devemos nos tornarmos grávidos e grávidas desta boa notícia, para que diante desta pandemia, deste tempo difícil que nós estamos vivendo, sejamos capazes de anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao texto, versículo 2. De repente,
houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. No evangelho de ontem, nós ouvimos que quando Jesus morreu, houve uma escuridão sobre toda a terra. E agora, no momento da ressurreição, ouvimos que houve um grande temor de terra. Ou seja, a criação, ela também sente a presença de Deus e a ação de Deus também é manifestada pela criação. Sinal de uma teofania, de uma manifestação de Deus. E aqui é interessante que vai aparecer um anjo do Senhor que desceu do céu. Este anjo aqui é diferente dos outros anjos que nós encontramos no decorrer de toda a Escritura. Porque qual que era a missão de um anjo? Anunciar uma boa notícia para aquele povo ou para aquela pessoa. Ouvimos, por exemplo, no Natal, quando Maria vai ficar grávida do Espírito Santo. Então vai ser um anjo que vai dar esta boa notícia. Mas em todos os relatos, ouvimos somente, apareceu um anjo. Diferente do relato de hoje, porque hoje o texto nos disse, apareceu um anjo do Senhor. E por que há uma diferença no evangelho de hoje? Porque este anjo falará na autoridade do Senhor, na autoridade de Deus. E este Deus, que se manifestou através do seu Filho à humanidade, não permitiu com que a última palavra fosse da morte, fosse da pedra pesada, que tamparia o seu túmulo. Porque, como eu dizia essa semana, para o judeu a morte era o final de tudo, e sempre se colocava uma pedra bem grande e pesada, tampando aquele túmulo, para dizer, a partir de agora não é possível mais nada. E este anjo que falava na autoridade do Senhor fez o que, minha gente? Ele retirou a pedra e sentou-se nela. A autoridade do poder do Pai é a autoridade que move a pedra, que todos diziam que já não teriam mais jeito e que seria uma pedra irremovível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E diante desta pedra que simbolizava a morte, nós temos um Deus forte, um Deus vitorioso que senta sobre esta pedra para nos dizer que o senhorio de Jesus ressuscitado vence toda a morte e nós, como cristãos, não devemos temê-la. Por isso que a Páscoa é tempo de vitória, é tempo de esperança, é tempo de ressurreição. E aí o texto continua. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. A luz que resplandecia, a brancura que deixava a visão um pouco ofuscada, era sinal da luz do ressuscitado que brilharia sobre a escuridão da humanidade padecente pelo pecado. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Interessante. À porta do túmulo havia as duas mulheres e havia os soldados. Os soldados que colocavam a sua força nas suas armas, nas suas vestes, nas suas fardas e no seu poder de autoridade que ele recebia por parte do Império Romano. E o que acontece com esse poder? Ele cai por terra.
Foi isso que nos disse o texto. Eles ficaram com tanto medo que estremeceram, caíram e ficaram como mortos. Sinal da incredulidade daqueles que se apegam aos seus cargos, às suas vestes e ao seu poder temporal. O anjo do Senhor não falou com os soldados. O anjo do Senhor falou com quem? Com as mulheres. Porque aquelas mulheres foram com o seu coração machucado porque perderam o seu Senhor, mas elas foram movidas pela fé. E Deus sempre fala àqueles que se permitem ser movidos pela fé. Meus irmãos, minhas irmãs, o coronavírus tem nos ensinado que nós somos perecíveis, que nós somos mortais, que nenhum desenvolvimento tecnológico e até mesmo de estruturas de poder e de armas foram capazes de vencer um vírus propiciado pela natureza. E hoje, boa parte da população está tremendo de medo e caída como estes soldados, por terem colocado seu poder nos seus cargos, nas suas vestes e naquilo que receberam por parte deste mundo. E hoje eu quero te convidar que mesmo celebrando esta vigília pascal distantes, mas unidos em torno desta mesa da palavra e em torno deste altar, que neste tempo de coronavírus nós sejamos como estas duas mulheres, movidos e impulsionados pela força da fé, para ouvirmos a palavra do ressuscitado que vem falar com cada um de nós nesta noite, nesta vigília pascal. E olha o que o anjo vai dizer às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. O anjo dá a boa notícia para as mulheres. E ele faz apenas uma memória daquilo que Jesus já tinha falado aos seus discípulos. E consequentemente essas mulheres, elas seguiam a Jesus e elas ouviram também esta palavra de Jesus, que dizia aos seus: olha, eu devo ir a Jerusalém, lá eu serei entregue às mãos das autoridades, eu sofrerei muito, eu serei crucificado, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Aqui era fazer memória de um caminho que os discípulos já tinham vivido com o seu Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que nos acompanha pelo Facebook, pela rádio, pelo Instagram, mesmo não tendo a possibilidade de estarmos juntos aqui na nossa paróquia, para celebrarmos esta grande festa da vigília do Senhor, hoje, nós como aquelas mulheres, relembramos esta palavra que é viva e eficaz e que nos diz: não tenhais medo, ele ressuscitou. E eu quero te dizer esta boa notícia, na vigília pascal de nosso Senhor: não tenhas medo, ele está vivo, ele ressuscitou. E a partir do momento que nós fazemos a experiência desta ressurreição, não será vírus, não será dificuldade econômica, não serão os noticiários que vão nos fazer tremer de medo e cair como mortos, como aconteceu com os 2 soldados. Mas será a força desta palavra
que nos fará ficar de pé, porque nós cremos, porque nós temos fé, porque nós experimentamos um Deus vivo e ressuscitado, como aquelas duas mulheres, e somos capazes de fazermos hoje esta mesma experiência com Jesus ressuscitado. E depois de ouvirem a boa notícia do anjo do Senhor, ele deu uma missão para as mulheres, dizendo: ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos. As mulheres foram sensíveis ao anúncio do anjo do Senhor. E eu gostaria de dizer a todos vocês que nos acompanham, que as mulheres são muito mais sensíveis à vivência da fé, à prática da piedade, da vida de oração, do que nós que somos homens. Olhemos nas nossas famílias. A grande maioria delas são mais tementes, buscam mais. Quando olhamos para a nossa Assembleia Litúrgica, percebemos que o número de mulheres é bem maior do que o número de homens, porque as mulheres se permitem ser alcançadas com mais facilidade pela força da palavra. E serão estas mulheres sensíveis a esta palavra que vão sair correndo, voltar para a Galileia, para anunciar aos discípulos, a toda a comunidade cristã, a todos os seguidores de Jesus, que eles estavam lá na Galileia, vão receber por parte delas o anúncio da ressurreição de Jesus. E olha o que aconteceu, versículo 8. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que não há medo que seja mais forte do que a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é muito mais forte e ela nos impulsiona para a frente, a corrermos para darmos uma boa notícia. E que nesta noite da vigília pascal, você seja alcançado, alcançada pela força desta vitória. E mesmo pela situação de instabilidade e de medo que você enfrenta devido à pandemia do coronavírus, saia anunciando das diversas formas possíveis a ressurreição de Jesus. E hoje nós temos novas formas de anunciar. Devemos ficar mais em casa, mas podemos anunciar para aqueles que convivem conosco na nossa família. Podemos anunciar pelas nossas redes sociais. Podemos fazer uma ligação para quem nós amamos para desejar a Feliz Páscoa e anunciar para essas pessoas também. Então eu quero te convidar que na pandemia do coronavírus, mesmo passando pela realidade do medo, que você corra anunciando a palavra do Senhor como aquelas mulheres. Porque nesta corrida para anunciar, olha o que vai acontecer no versículo 9. De repente, Jesus foi ao encontro delas. Meu irmão, minha irmã, ninguém perde a viagem nesta corrida. Por quê? Porque Jesus vem ao nosso encontro. Aquelas mulheres correndo para a Galileia para anunciar o que elas tinham ouvido do anjo, possibilitou-as na corrida serem encontradas por Jesus. Então, se o medo paralisa, o amor de Deus nos impulsiona. E quando este amor nos impulsiona, nós vencemos o medo. E nesta corrida, que é uma corrida de amor, quem está nos esperando?
Jesus ressuscitado. E é nisso que nós cremos. Nós estamos passando pelo medo, mas este medo não vai nos paralisar, porque nós somos alcançados por esta mesma palavra, e é esta mesma palavra que nos impulsiona, e nos impulsionando e fazendo a nossa parte, o Senhor vem em nosso encontro. Ai, que maravilha! Obrigado, Jesus. E agora, Jesus encontrando as mulheres, olha o que Jesus vai dizer. Primeira palavra do ressuscitado: alegrai-vos. Versículo 9. Jesus não pergunta, Jesus não dá nenhuma catequese, mas a primeira palavra do ressuscitado é esta: alegrai-vos. Olha como a palavra de Deus é atual para o nosso tempo. Então, enquanto os noticiários nos bombardeiam com tantas informações que nos colocam medo, e de repente a tristeza, a angústia vão nos dominando, vem um Deus ao seu encontro para te dizer hoje, em meio a todas as circunstâncias que experimentamos: alegrai-vos. Que maravilha! Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Não há outra atitude do que esta para aqueles que encontram Jesus ressuscitado na sua vida: prostrar, se inclinar, se rebaixar para adorar. Então, diante da pandemia do coronavírus, o que esse tempo tem que nos ensinar? Nos prostrarmos diante dele para adorá-lo verdadeiramente, porque somente ele pode vencer em nosso lugar. Então vem o versículo 10, encerrando o texto. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirigiram para a Galileia, lá eles me verão. Vamos pegar parte por parte da fala de Jesus? Primeira delas: não tenhas medo. Primeiramente ele disse: alegrai-vos, no primeiro momento. Depois, no segundo momento: não tenhas medo. Mais uma vez a atualidade da palavra para você, que está com muito medo do coronavírus, que está com muito medo desse tempo difícil, que está com muita angústia no coração. Tenha fé e creia no poder dessa palavra, deste Deus vivo e ressuscitado que hoje te diz: não tenhas medo. E se você começar a acreditar e confiar nessa palavra, a sua quarentena vai ser bem mais suave, porque você tem um Deus vivo e ressuscitado do seu lado. Não tenhas medo. E agora Jesus pede a cada um de nós a nossa parte, e de anunciar para os meus irmãos. Através da remissão que Jesus realiza do seu sangue derramado na cruz, todos nós nos tornamos irmãos de Jesus. E hoje ele está dizendo a mim e a você que nós somos seus irmãos. Ide anunciar aos meus irmãos. Você é irmão de Jesus. Você é irmã de Jesus. E ser irmão significa o quê? Ter vínculo próximo, ter intimidade, ser alguém que faz parte da minha família, que convive comigo. Seja irmão de Jesus. Queira viver esta irmandade.
porque ele era por excelência o filho primogênito do Pai. E através de Jesus, pelo nosso batismo, nós nos tornamos filhos adotivos do divino Pai eterno. E se somos filhos adotivos, somos irmão do filho primogênito, que é quem? Que é Jesus. Você é irmão de Jesus, eu sou irmão de Jesus, nós somos irmãos de Jesus. E esse irmão não nos deixa sozinho. Ele diz hoje para você: alegrai-vos, não tenhas medo, ide anunciar. E qual é a última frase de Jesus? Lá eles me verão, porque o anjo já tinha dito: ele vai à vossa frente. Que vai à vossa frente para a Galileia. Então, o ir anunciar das mulheres é para que os discípulos vejam Jesus que foi à frente. E agora eu quero te dizer, Jesus vai à nossa frente. Como na primeira leitura ouvimos que Moisés abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Hoje nós temos um irmão que é Jesus, que abriu seus braços abertos na cruz, aqui sendo até redundante, e estes braços abertos tocou o abismo que nos impedia de chegar ao céu, e os seus braços abertos na cruz abriu o caminho para que todos nós pudéssemos passar a pé enxuto, já não mais sujos do pecado, mas lavados e purificados por Ele, pelo seu sangue e pela sua água, que foram abertas do seu lado no dia da sua crucifixão, e chegarmos onde? A casa do Pai, que é o nosso lugar. Ai, que maravilha compreender isso! Que força tem esse evangelho para a nossa vida e para este nosso tempo. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Hoje nós não vamos pedir nada nesta Santa Missa. Hoje nós vamos somente agradecer a Jesus, porque Ele nos amou, porque Ele morreu no nosso lugar, porque o seu sangue e a sua água nos purificaram de todo pecado, porque Ele abriu o céu para nós, porque Ele vem à nossa frente, porque Ele nos alegra, porque Ele dissipa todo o medo e porque Ele nos dá a salvação de Deus. Então, neste momento, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, agradeça a Jesus, porque Ele te ama, porque Ele te salvou, porque hoje Ele te diz: alegrai-vos, porque hoje você entende que você é irmão e irmã de Jesus, que você pode anunciá-lo a todas as pessoas, mesmo que seja tempos difíceis como esse nosso, porque Ele está à nossa frente, e nós temos a graça de vê-lo ressuscitado, que é a nossa ressurreição. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, o meu coração vai ficar cheio de esperança para vencer esse tempo de pandemia. Porque Ele vive, eu não vou ter medo. Porque Ele vive, eu creio nesta palavra e ela vai me sustentar quando eu sou fraco. Porque Ele vive, eu vou vencer essa dificuldade e vou poder voltar à casa do Senhor para dizer a Ele: eu te amo, Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor me amou por primeiro,
porque o Senhor me salvou e porque o Senhor está vivo no meu coração, porque o Senhor está vivo na minha família, e eu creio nesta verdade. Eu quero me prostrar na tua presença, como aquelas mulheres, para te adorar todos os dias da minha vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se você sabe, cante junto conosco esse refrão. Porque Ele vive, Temor não há, temor não há, mas eu bem sei mas eu bem sei que o meu futuro, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Porque Ele vive, Deixe que a alegria de Jesus entre agora na sua vida. Deixe com que a alegria de Jesus tome conta do seu coração. Jesus está vivo. Jesus está ressuscitado. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. Que o meu futuro, nós não temos medo do vírus, porque o nosso futuro está nas mãos do meu Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém?